homem, não como Deus, porque como Deus ele é igual a Deus. Isso é um mistério profundo, né? Então Jesus ele é igual a Deus como Deus. Mas como homem, né, Deus é superior a ele. Então por que Paulo fala? Nós temos um intercessor junto a Deus, Jesus Cristo, homem. Lá no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, que para mim foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi Apolo, Martim Lutero afirmava que era Apolo, né? Mas o escritor aos Hebreus diz o seguinte, ele diz assim, olha, o sacerdote entrava todo ano para sacrificar e tal, e ele tinha que sacrificar por si mesmo. Ele fala, hoje nós temos um intercessor, um sacerdote, a palavra sacerdote significa sacrificador, porque se levava o boi era ele que matava, sacrificava o boi. Então o Cristo, o sumo sacerdote, o sacerdote superior, o sacrificador superior, sacrificou a ele mesmo. Ele não sacrificou nenhum animal inocente. Ele é inocente, foi inocente e se sacrificou a si próprio. Então ele fala, nós temos um sacerdote que intercede por nós, que pode interceder por nós, porque ele foi homem igual nós, ele sabe o que nós passamos na pele. E olha que coisa interessante que diz as Escrituras. Que Cristo veio ao mundo e aprendeu a obediência pelos sofrimentos que teve. Lembra que nós lemos isso em uma das cartas? Pelos sofrimentos que teve, ele aprendeu a obediência. Por que ele aprendeu a obediência? Ele teve que aprender a obediência como homem, porque como Deus, ele é Deus, ele não tem quem obedecer. Ele vai obedecer a quem? Ele é Deus. Como homem, ele aprendeu a obediência pelos sofrimentos que teve. Né? Então, ele passou por tudo que nós passamos, tudo. Toda a tentação que nós passamos, todos os problemas que nós passamos, ele passou. Então, ele pode interceder por nós, porque ele sabe o que nós temos, passamos. Não que Deus não saiba. Deus sabe tudo, muito mais do que nós. Deus sabe dos pecados que nós não sabemos. É por isso que nós confessamos para ele. Mas Cristo, como homem intercessor, ele intercede por nós, tendo sido ele homem como nós, a Deus, que tem misericórdia de nós. Então ele diz, eu fui homem também, e eu intercedo pelos meus irmãos homens. É por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que quando nós pedimos a Deus algo, ou quando nós pedimos a Deus perdão, nós pedimos no nome de quem? No nome de Jesus Cristo. Porque ele é que é o mediador. Né? Então nós chegamos de Deus, eu te peço isso, eu te peço que tenha perdão de mim e misericórdia, no nome de Jesus, porque é ele que intercede, porque ele foi homem igual a mim, e ele pode fazer isso por nós. Essa questão do sacrifício, da luta, da dificuldade, quando a gente vê quando você vê a questão do tabernáculo, assim que entrava no tabernáculo, a primeira coisa que se encontra é o átrio. O átrio é o lugar de sacrifício. Uhum. Então quando nós adentramos, quando nós aceitamos o Senhor, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é sacrificar alguma coisa. Nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. A vida passada, né? A vida passada, né? Tudo ali já estava apontando para esse relacionamento com Cristo. Você vê que quando a gente lê o Antigo Testamento, por isso que a leitura do Antigo Testamento tem que ser uma leitura cristocêntrica, né? Uhum. Sempre apontando para Cristo. Se nós lemos o tabernáculo ou o templo de Salomão e as leis somente sem apontar para Cristo, não vamos entender o porquê daquilo. Por que Deus mandou fazer um tabernáculo daquele jeito, né? Então tinha o átrio, o lugar onde sacrificava, tinha o lugar santo, onde ficavam os sacerdotes que cantavam louvores a Deus, que faziam os seus trabalhos, e tinha o lugar santo dos santos, que é o lugar mais santo que tinha, que entrava só uma vez por ano. Então hoje as pessoas querem chegar e já querem ir direto. Já quer ir direto lá para o não santo. passa, não muda a vida, não transforma nada e quer adorar a Deus. Não, isso não existe. Achando que o véu se rasgou e está tudo certo. Não, agora, passando... né? Primeiro, o sumo sacerdote que entrou, lá em Hebreus fala isso, Jesus Cristo, sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, para sempre, para fazer sacrifício por nós. Então a nossa vida espiritual é essa. Tem muitas tipologias o átrio, o templo, né? O tabernáculo, muitas tipologias. Uma tipologia que nós temos também é que o homem é o quê? Espírito, alma e corpo. Né? O corpo, em uma das tipologias do tabernáculo, o corpo é como se fosse o átrio. Okay? É o lugar onde todo mundo vai lá. Agora o lugar santo é a alma do homem, onde o homem ele entende as coisas, onde o homem é ele próprio, né? E o santo dos santos é o espírito do homem, aquele que se comunica com Deus.
Então, o homem, não se, há pessoas que querem se comunicar diretamente com o Espírito só na carne. Isso não funciona. É por isso que a lei não funciona. Porque as pessoas não entendiam isso. Eles queriam chegar a Deus pelo sacrifício simplesmente da carne. E Jesus diz assim, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Não é no sacrifício de carne. Era isso que ensinava o tabernáculo. Né? Vai passar o tempo e vocês vão chegar a Deus. Vai vir o sumo sacerdote, que é Cristo, e vai levar vocês a Deus. Né? Então, foi isso que aconteceu. Então, se nós não entendermos isso, não chegamos lá, nessa proximidade que temos de Deus. Ok? Então, continuando aqui, versículo 8. Aí ele vai dizer para a igreja aqui o seguinte: olha, você vê que coisa importante é o culto a Deus, irmãos. Às vezes nós não damos valor ou não percebemos muito a questão do culto a Deus. Nós nos reunimos para um culto a Deus e achamos que aquilo ali é só mais um encontro para assistir jogo de futebol, um encontro social. E não é, irmãos. É muito sério. Paulo fala até devido aos anjos que estão presentes na hora. Até aqui mesmo, nesse momento que nós estamos no ensino, nós temos certeza que há anjos de Deus onde nós estamos reunidos. Nós não vemos eles, mas estão aqui. Né? Então a importância do culto é um negócio muito sério. Né? O Paulo vai dizer, o escritor aos Hebreus, né? Não pode afirmar que é Paulo, vai dizer que nós não estamos mais diante daquele monte que tremia tal, mas nós estamos diante da cidade santa, né? Do Monte Santo, do trono de Deus, das miríades de anjos, dos espíritos aperfeiçoados. Então é muito sério, a hora do culto é muito sério, tanto que as igrejas mais antigas, eles dão um enorme ênfase ao momento do culto, né? A liturgia é muito forte, porque toda aquela liturgia, que é um momento muito forte. Na liturgia da igreja primitiva, no começo da igreja, havia os chamados catecúmenos. Quem era catecúmeno? Os novos. Eram os novos convertidos, que ainda não tinham sido batizados. Eles assistiam à parte dos louvores e à parte dos cânticos e à pregação da palavra. Na hora que ia celebrar a ceia, eles eram dispensados e aí participava da Santa Ceia do Senhor, que era o auge, que era assim, só quem era batizado, eles eram dispensados. Né? Tinha até a palavra que se dizia, quem foi católico antigo sabe que era a missa rezada em latim, o padre chegava e dizia missa est, né? A missa acabou. Porque o pessoal ia embora, os catecúmenos. Né? A parte das louvores, missa é a parte dos louvores, das orações, essa parte acabou. Depois ficou missa tudo, inteiro, mas missa era só a parte de louvores e orações. A parte da ceia é chamada Eucaristia, encontro eucarístico. Né? A igreja ortodoxa ainda tem esses costumes. Né? Mas o culto é um negócio muito importante, é por isso que Paulo dá essa ênfase aqui. Porque não estão ali simplesmente um encontro social, é coisa muito séria. Né? Então ele diz assim, quero portanto, versículo 8, quero portanto que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleireira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então você vê, o culto a Deus não é um desfile de moda e nem é um lugar onde as pessoas vão estar disputando quem está mais bonita que a outra. É quem tem mais obra do que a outra. Nem disputar isso também, né? Mas você vai mostrando a sua boa obra que você tem, que você é mulher de Deus. Então pode estar dando uma repreensão aqui. Porque naquela época já havia gente da casa de César que era convertido. Imagina esse pessoal como é que não ia para o culto. Uau. Você imaginou? Então Paulo diz, olha, com modéstia e bom senso. Irmãos, não é difícil você ter bom senso, você olhar no espelho e dizer, eu estou mais para peru ou estou mais para serva de Deus? Não é? Não é lugar para isso. Tem outros lugares que você pode ir, você vai, sei lá, vai numa festa, não é uma festa. Né? É um culto a Deus. Nós temos que estar vestidos de boas obras. Não é?
Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim, a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada, através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Mulher não pode falar de jeito nenhum? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Nós já falamos, quando dissemos em Coríntios, como era essa situação das mulheres que em Roma não tinham nenhum acesso no Império Romano, nenhum acesso ao governo, tinham seus lugares onde elas se reuniam justamente para decidir, havia fofocas, havia um monte de coisa. Paulo explicou aquilo lá e aqui ele dá a versão teológica disso. Ele diz, por que a mulher não deve exercer a autoridade de homem? É isso que ele está dizendo, que a mulher não exerça a autoridade do ensino do homem. Que ensino é esse? Questão de doutrina. Doutrina Deus não deu para a mulher. Assim como Deus não deu ao homem gerar filhos. Isso não faz do homem inferior à mulher. Ontologicamente, ou seja, no nível espiritual, né, homem e mulher são iguais. Uhum. Na economia divina, de novo, para dizer, na questão da ordem, a mulher deve ser submissa ao homem. E Paulo diz o porquê. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. As coisas de Deus são por ordem. Você vê os mandamentos. Qual é o primeiro? Né? Você vai amar ao seu Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças e tal, e tal, e tal. É o primeiro. E depois vem os outros. Né? Então, primeiro foi Adão. Depois veio Eva. E falou assim, Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo diz, isso não quer dizer que a mulher é inferior ou isso, aquilo, outro. Né? Ela vai cumprir a sua missão. Questão de doutrinação, é o homem que Deus deu para o homem. Agora, isso não quer dizer que a mulher não vai pregar o evangelho. Aliás, né, nós temos uma bênção, dizer que domingo a pregação foi maravilhosa, né? Eu ouvi, né? Eu ouvi dizer, né? Ficou vermelho, deu isso. Eu ouvi dizer que foi uma bênção, né? Quer dizer, é dom de Deus isso. Isso é dom de Deus, né? E eu fiquei alegre pra caramba, só pelo que eu ouvi dizer, né? Ainda bem que você não veio. Queria estar aí, né? Mas ninguém me avisa nessas horas, né? Nervoso, né, filha? Mas foi uma bênção, Tem que né? avisar que ele ficou... Foi uma bênção mesmo, né? Os comentários foram muito ótimos e bons. E o que é isso? Isso nos dá o quê? Alegria. E saber que Deus está desenvolvendo seus dons na igreja. Né? Então o que Paulo está dizendo aqui não é que a mulher não possa pregar o evangelho, que a mulher não possa fazer a obra que for. Questão de autoridade do homem, questão de doutrina, questão de decisão de coisas, foi dado para o homem. Né? Isso não faz a mulher inferior de jeito nenhum. Então o que Paulo está dizendo é assim, na organização da igreja, o homem tem o dever. Se o homem não cumpre esse dever, Deus vai cobrar dele. Né? Por isso que nós vemos nos concílios da igreja, eram só homens. Estavam decidindo a doutrina. Na patrística, eram só homens. Né? Não porque o homem, mas é porque Paulo está dando a questão teológica aqui. Né? O homem foi formado primeiro para que ele tivesse, vou dizer que tivesse esse encargo para ele. Não é? Então não é fácil para dizer assim, o homem é o que manda. Não, o homem é que tem uma responsabilidade muito grande, que vai responder diante de Deus. Né? Então a mulher pode pregar? Pode, a mulher pode fazer o que for, sempre debaixo da autoridade do seu superior, que será um homem de Deus. Ok? Então, Paulo começa a organizar a igreja, e principalmente porque havia tido vários problemas ali de algumas mulheres quererem tomar a direção da igreja e trazer problemas para lá, né? Para a igreja, porque não era essa a direção que Deus tinha dado. Então, Paulo corrige ali e diz, olha, deve ser assim. Então, os homens levantem suas mãos santas, aqui no começo, né? Sem ira e sem animosidade. Ou seja, quando nós viemos para um culto, devemos estar de coração limpo, né? Sem ira, sem animosidade, sem rachas, sem um querer ser maior que o outro, né? E todos venham de maneira decente, né? Sem, como Paulo diz, como é que fala? Sem vestuário dispendioso, né? Mas com modéstia,
e bom senso. Né? E nós pensamos, isso não tem nada a ver. Mas é um negócio, o culto a Deus é um negócio tão santo, é um negócio tão importante e tão sério, que Paulo diz isso por quê? Para que nada nos tire a atenção do principal no culto, que é o Cristo e a palavra dele. Né? Então, quem é o principal no culto? É o pastor? Não. Quem é o principal? Não, o principal é o Cristo e a palavra dele. Então, quando nós viemos com modéstia, de maneira simples, né? Não simplista, mas de maneira simples, com modéstia, com bom senso, a nossa atenção estará voltada para o Cristo, para que nada nos impeça, não é? Do nosso culto racional a Deus, nosso culto de bom senso a Deus. Tem outros lugares que você quer ir para outro lugar do jeito que quiser. Paulo não fala nada a respeito disso. Ele está falando aqui do culto, quando nós nos reunimos, né? Para que toda a glória seja de Deus. Porque muitas vezes nós viemos no culto e às vezes aquela palavra maravilhosa, não é? No final do culto, comentário. Você viu a irmã fulana e tal, como é que tal? Você viu o novo vestido de não sei quem? O que valeu o culto, não é? Então, para nós não chamarmos a atenção, nós temos que ter sempre um bom senso dentro da casa de Deus, né? Uns para com os outros, para que toda a glória seja de Deus. Não é difícil isso, irmãos. Paulo não está pedindo nada impossível para nós, né? Ele está pedindo uma coisa muito simples. Né? Esse é o problema. Sempre o problema é esse, né? É a coisa simples que é difícil. Né? Então, nós vamos parar por hoje, né? E a semana que vem a gente continua no capítulo 3, ok? Só lhe deu glória.